Eles dizem que o mal pode se esconder até nos rostos mais inocentes. Mas e quando ele toma forma dentro de alguém que você ama? Imagine acordar no meio da noite e sentir que algo invisível e grotesco, está observando você do canto do quarto. Um frio que não vem da janela, mas das próprias paredes da alma. Anneliese. Michelle tinha apenas 23 anos quando começou a lutar contra vozes que não eram suas, rostos que não via e dores que não vinham de feridas comuns. Os médicos disseram epilepsia, mas os olhos dela gritavam outra coisa. Era como se cada suspiro fosse um pedido de socorro que ninguém entendia. Dizem que a casa dela parecia sempre gelada, mesmo no verão, que o ar tinha cheiro de medo, de rezas interrompidas no meio de palavras engolidas. Uma presença como um véu negro cobria tudo. Até mesmo os crucifixos pareciam incapazes de proteger o que restava da menina que um dia foi alegre. Enquanto os dias se arrastavam, a família se debatia entre fé e desespero. O quarto virou cativeiro de um mal que parecia se alimentar do silêncio. As preces se tornaram lamentos e as noites mais longas do que o relógio poderia medir. Cada canto da casa, a cozinha, a sala, o corredor, testemunhava coisas que ninguém ousava contar. Alguns vizinhos cochichavam sobre maldições, outros culpavam o diabo. Mas será que o inferno se ergueu dentro dela ou ao redor dela? Talvez o verdadeiro terror seja perceber que por trás de toda a escuridão existe algo ainda pior. A solidão de quem carrega o fardo de ver o invisível. Você já sentiu algo te observando, mesmo quando estava sozinho? Já acordou com o peso de um pesadelo que não terminava com o abrir dos olhos? Se sim, bem-vindo a essa história. Aqui, cada sussurro é uma confissão, cada sombra, um aviso, e cada parágrafo, uma nova ferida aberta. Aperte o cinto. Essa história vai além da possessão. É um convite para mergulhar na escuridão que habita não só o outro, mas também você. Anneliese Michel era uma jovem de fé profunda, criada em uma família católica rigorosa na Alemanha da década de 1960. Sua vida parecia comum, até que, aos 16 anos, começou a sentir algo diferente. Primeiro vieram os desmaios inexplicáveis, os tremores, as alucinações que ninguém mais via. Os médicos falaram em epilepsia, mas no fundo, Anneliese sentia que algo muito pior a acompanhava. As noites tornaram-se mais longas. Ela acordava no escuro com uma sensação de sufocamento, como se mãos invisíveis apertassem sua garganta. O quarto, antes seguro, parecia ter ganhado vida própria, respirando medo a cada suspiro que ela dava. As orações que antes a confortavam, agora, pareciam não fazer efeito. O silêncio, pesado, era tão ensurdecedor quanto um grito. No colégio, os amigos começaram a notar o olhar dela, vazio, fixo, como se estivesse em outro lugar. O sorriso sumiu, e às vezes, do nada, ela ficava paralisada, olhos arregalados, murmurando palavras que ninguém entendia. As professoras aflitas mandavam chamar a mãe. A família não sabia mais o que pensar. Doença ou maldição? Ela dizia ouvir vozes, vozes que falavam em línguas que não aprendera, vozes que riam, gritavam, a insultavam com um ódio que fazia a pele dela arrepiar. O padre local tentou acalmá-la, dizendo que eram provas de fé, tentações a serem superadas. Mas para Anneliese era mais do que isso. Era como se algo quisesse rasgar sua alma. Os médicos receitaram remédios, exames, terapias, mas cada pílula engolida parecia afundá-la ainda mais em um poço sem fundo. As convulsões vinham com mais força. Às vezes, o corpo dela tremia como se estivesse queimando por dentro. E quando cessava, seus olhos, vazios, ficavam fixos no nada,
como se vissem o próprio inferno. Os pais, devotos, começaram a desconfiar de que havia algo sobrenatural ali. Pequenas coisas na casa começaram a quebrar sozinhas. O cheiro de enxofre parecia surgir do nada, misturado ao cheiro de vela queimada. Os cães latiam para o vazio, e o crucifixo no quarto dela caía, mesmo sem ninguém encostar. Numa noite de inverno, enquanto dormia, ela acordou gritando a voz rouca, como se algo falasse através dela. As palavras, estranhas, distorcidas, não pareciam humanas. O pai correu ao quarto e a encontrou com os olhos brancos, a boca espumando. O desespero tomou conta. Era como se o diabo tivesse decidido fazer morada em seu lar. Os sinais, embora aterrorizantes, ainda eram apenas o começo. Ninguém, nem mesmo Anneliese, imaginava que aquilo fosse se transformar em uma batalha entre a fé e o inferno. Um caminho sem volta que marcaria para sempre a história daquela família e do mundo. O desespero da família Michel aumentava a cada novo sintoma que Anneliese apresentava. O primeiro passo foi procurar ajuda médica. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos. Cada consulta era uma promessa de solução, mas também o início de uma peregrinação que parecia não ter fim. Os médicos falavam em epilepsia do lobo temporal, uma forma rara, capaz de causar alucinações e convulsões severas. Receitaram anticonvulsivantes e antidepressivos. No entanto, em vez de melhorar, Anneliese piorava. Os remédios tornavam-na sonolenta, desorientada, desconectada do que antes lhe dava alegria. Os pais, católicos devotos, começavam a perceber que algo além da medicina precisava ser considerado. Cada consulta médica parecia afundar a jovem ainda mais em um abismo que ninguém sabia nomear. E o pior, quanto mais tentavam controlar, mais ela se distanciava. Durante meses, Anneliese passou por testes que a expunham a exames invasivos, perguntas intermináveis e olhares de ceticismo. Os médicos repetiam as mesmas palavras: transtorno, psicótico, esquizofrenia, histeria. Mas em casa era impossível ignorar as marcas que apareciam em seu corpo, como arranhões que sangravam sozinhos, hematomas que surgiam onde não havia batida. Os pais guardavam silêncio, com medo de serem taxados de loucos. À medida que o tempo passava, o tratamento médico se tornava uma prisão. As pílulas deixavam Anneliese apática, quase sem vida. A mãe, ao vê-la tão fraca, chegou a chorar, perguntando se não havia algo mais que pudesse fazer. Mas os médicos insistiam. Era uma doença neurológica, nada mais. Não havia espaço para o sobrenatural em seus diagnósticos. Enquanto isso, Anneliese dizia ouvir cada vez mais vozes. E não apenas uma, várias que riam, a insultavam e às vezes falavam ao mesmo tempo. A medicina não conseguia explicar a profundidade daquele terror. As madrugadas eram povoadas por gritos que vinham do quarto dela, como se compartilhasse a cama com demônios. O cheiro de queimado pairava no ar, sem origem aparente. Certa noite, Anneliese rasgou uma Bíblia com as próprias mãos, dizendo que não aguentava mais. Os médicos, consultados, atribuíram o fato a um surto psicótico. Mas os pais, aterrorizados, viram ali a confirmação do que tanto temiam. Algo dentro dela a odiava, algo que a medicina não conseguia alcançar. O medo começou a corroer a família inteira. O quarto dela virou cenário de um hospital improvisado. Remédios, papéis de receita, exames acumulando poeira. O pai rezava ajoelhado na porta, sem saber mais a quem pedir ajuda. Cada comprimido parecia empurrar Anneliese para mais perto da morte, ou da perdição. A fé e a ciência já não falavam a mesma língua, e assim, entre diagnósticos e falhas, Anneliese Michel tornou-se refém de uma guerra silenciosa. Uma batalha travada entre o visível e o invisível.
onde a medicina, apesar de seus avanços, não conseguia deter o horror que habitava dentro dela. O desespero tomou conta da casa dos Michel. Cada noite era um tormento, com gritos ecoando pelos corredores como um presságio do inferno. Os pais, Anna e Joseph, sentiam-se cada vez mais impotentes. O amor pela filha transformava-se em medo, e o medo em desespero. Já não sabiam onde encontrar respostas. A medicina havia falhado. O rosto de Anneliese, antes vivo, tornara-se uma máscara de sofrimento. Joseph, homem simples e trabalhador, passava as noites rezando em silêncio. Mas as orações, antes bálsamo, agora pareciam se perder no ar pesado. Ana, frágil e devota, via a filha definhar dia após dia e começou a buscar ajuda na igreja. No fundo, ela acreditava que algo além das convulsões, algo invisível e antigo, estava corroendo a alma de Anneliese. A fé, que antes dava sentido, agora era a única tábua de salvação. Padres foram chamados, mas a maioria relutava em intervir. Alguns falavam em distúrbios mentais, outros temiam as consequências de desafiar o diabo. Foi o padre Ernst Alt quem primeiro ouviu o clamor da família. Ele escutou atentamente cada relato, as vozes, as marcas, o ódio que falava pelos lábios da jovem. E depois de muitas orações, chegou à conclusão que ninguém mais ousara. Anneliese poderia estar possuída. A burocracia da igreja, no entanto, era implacável. Não bastava uma suspeita. Precisava-se de provas, de testemunhos, de laudos, que convencessem até os mais céticos. Enquanto isso, o sofrimento da família aumentava. As vizinhas já murmuravam pelas esquinas, dizendo que a casa estava amaldiçoada. Alguns diziam que o próprio diabo passeava por ali, entre paredes e sombras. Anna e Joseph não sabiam mais a quem recorrer. Cada porta que batiam parecia se fechar com mais força. O medo de ver a filha morrer assim aos poucos os consumia. E, no fundo, crescia a terrível suspeita. Será que haviam falhado como pais? Será que o demônio encontrara na casa deles um terreno fértil para o mal? Cada lágrima da mãe parecia selar ainda mais o destino sombrio de Anneliese. Uma noite, Joseph, de joelhos ao lado da cama, segurou a mão fria da filha e prometeu que faria tudo o que fosse possível para salvá-la, mesmo que precisasse desafiar o próprio inferno. O desespero transformara-se em coragem. A decisão estava tomada. Se a medicina falhara, a fé seria sua última arma. E assim, o clamor da família ecoou até o Vaticano. Era o início de uma batalha entre o céu e o inferno, onde não haveria vencedores. Apenas feridas, algumas visíveis, outras eternas. E cada suspiro da menina parecia o prelúdio de um tormento ainda maior. Após meses de sofrimento e desespero, finalmente chegou a resposta que Anna e Joseph esperavam. O bispo de Würzburg autorizou oficialmente o rito do exorcismo. A decisão não foi fácil. Havia relutância em admitir a ação do maligno em plena Alemanha moderna, mas o testemunho de padres como Ernst Alt e as evidências reunidas, vozes estranhas, força descomunal, ódio aos objetos sagrados, pesaram na balança. Um documento secreto foi assinado, permitindo que o ritual seguisse as diretrizes do antigo Rituale Romanum. O padre Arnold Renz foi designado para liderar as sessões. Um homem de fé firme e olhar atento, ele sabia que não seria fácil. Antes de cada encontro, passava horas em oração, preparando-se para enfrentar forças que a maioria sequer acreditava existir. Carregava um crucifixo, água benta e coragem. Nada, no entanto, poderia prepará-lo para o que veria no quarto de Anneliese. No início, Anneliese alternava momentos de lucidez e estados de fúria incontrolável. Seus olhos mudavam, tornando-se negros como breu. Ela rosnava, cuspia, falava línguas que não aprendera: latim,
aramaico, até dialetos desconhecidos. O corpo, antes frágil, retorcia-se como se ossos fossem elásticos. Era como se várias presenças disputassem espaço dentro dela. A cada palavra do ritual, gritos que não pareciam humanos ecoavam pela casa. A família, aterrorizada, assistia ao ritual como quem assiste a uma batalha invisível. O cheiro de queimado impregnava o ar. Havia risadas estridentes, palavrões e frases desconexas vindas de uma boca que já não parecia ser da filha deles. Mesmo padres experientes hesitavam antes de continuar. Mas o ritual não podia ser interrompido, assim manda a tradição da igreja. Cada sessão durava horas, e Anneliese, esgotada, caía em convulsões de dor. As gravações feitas durante os exorcismos ainda hoje arrepiam quem as ouve. Vozes roucas, diferentes timbres, às vezes 2 ou 3, falando ao mesmo tempo. Algumas zombavam de Deus, outras insultavam os padres, chamando-os de fracos. Um ódio palpável pairava no quarto. Mesmo o crucifixo tremia nas mãos do exorcista, como se fosse de chumbo. Cada palavra em latim parecia abrir feridas invisíveis. No meio de tudo, às vezes surgiam súplicas vindas da própria Anneliese. Entre uma convulsão e outra, ela pedia perdão, dizia que não aguentava mais. "Me ajudem", sussurrava num fio de voz. Era como se a jovem estivesse presa em um labirinto, lutando contra algo que a dilacerava de dentro. O terror não estava apenas nos demônios, estava na impotência de quem a amava. Mas apesar da fé e do ritual, a escuridão parecia mais forte a cada dia. Os pais, desesperados, agarravam-se a qualquer vestígio de esperança. A cada sessão, acreditavam que poderia ser a última, mas a cada oração o mal retornava rindo. O inferno, naquela casa, não tinha pressa de partir. O exorcismo, autorizado pela igreja, se tornara um campo de batalha espiritual, onde as chamas do inferno ardiam, silenciosas, nos olhos de quem ousasse desafiar o destino de Anneliese. As sessões de exorcismo começaram oficialmente em setembro de 1975 e se estenderam por quase um ano, somando mais de 60 rituais. O quarto de Anneliese tornou-se palco de uma batalha sombria. Padres, água benta, crucifixos e orações enchiam o ambiente de uma tensão quase insuportável. Cada sessão trazia à tona vozes que não pertenciam à jovem. Vozes que insultavam, riam e, por vezes, gritavam com uma força impossível para o corpo debilitado de Anneliese. As gravações feitas em fita cassete registravam o impossível. Em alguns trechos, as vozes surgiam em línguas antigas, misturadas, com risadas que arrepiavam até o mais cético. Os padres ouviam nomes como Lúcifer, Caim, Judas e Hitler, todos dizendo que estavam lá dentro dela. Era como se o inferno tivesse reunido seus piores habitantes para zombar da fé e desafiar a coragem de quem tentava libertar Anneliese. Durante as sessões, o corpo dela se contorcia de maneiras que desafiavam qualquer explicação médica. O pescoço torcia-se em ângulos dolorosos, os dedos se enrijeciam como garras, os olhos reviravam até quase sumirem. Em certos momentos, uma força descomunal a fazia resistir a 4 homens que tentavam segurá-la. Cada padre, por mais experiente, tremia ao presenciar aquilo. O medo era tão forte que parecia habitar cada canto do quarto. Os gritos podiam ser ouvidos do lado de fora da casa. Alguns vizinhos, curiosos ou assustados, se aproximavam da janela e logo iam embora, pálidos. Diziam que o som vinha das profundezas da terra, que aquela menina não era mais Anneliese, mas a voz de algo que não deveria existir. O vento pesado não trazia alívio, apenas espalhava o cheiro de medo e vela queimada. A atmosfera era tão densa que às vezes nem a luz da lamparina parecia penetrar.
Mesmo nos intervalos entre as sessões, Anneliese não encontrava paz. Pesadelos a acordavam, o corpo tremia, a mente parecia dividida entre realidade e tormento. Havia dias em que pedia perdão e outros em que cuspia na cruz, com olhos vazios de qualquer humanidade. Os padres, exaustos, trocavam olhares de dúvida. Será que estavam realmente ajudando ou apenas prolongando seu sofrimento? No meio do caos, havia momentos em que a voz da menina surgia, doce e fraca, suplicando para que a libertassem. Mas logo vinha outra voz, rouca, agressiva, zombando e prometendo que jamais sairia dali. O padre Renz mantinha a fé, mas cada sessão parecia sugar sua força. O crucifixo tremia em sua mão. As orações pareciam se chocar contra uma muralha invisível. As gravações, hoje documentos históricos, testemunham a dor de Anneliese. Alguns padres guardaram essas fitas como prova de que o mal existe e pode habitar até a mais inocente das almas. Cada palavra gravada é como um eco sombrio, lembrando que a luta entre o bem e o mal não termina com o amanhecer. Naquela casa, o exorcismo deixou marcas que jamais se apagariam. Não havia mais volta. O mal que a possuía já havia deixado cicatrizes profundas na alma, dela e de todos que ousaram enfrentá-lo. Com o passar dos meses, o corpo de Anneliese Michel tornou-se apenas uma sombra do que fora um dia. A cada sessão de exorcismo, ela parecia definhar. Os ossos, antes cobertos por uma pele saudável, agora se projetavam como lâminas. Os olhos, fundos e marcados por olheiras, transmitiam um vazio que doía em quem a olhava. A voz, antes doce, tornara-se rouca e áspera, como se cada palavra ferisse a garganta. Os médicos, que haviam prescrito tratamentos, ficaram à margem dos acontecimentos. A medicina não sabia mais o que fazer. O diagnóstico de epilepsia do lobo temporal já não explicava as feridas, as convulsões violentas, o ódio que transbordava dela em forma de insultos e gritos. Anneliese se recusava a comer, alegando que os demônios não a deixavam. Aos poucos, a desnutrição a consumia. Cada dia sem alimento era como um pacto de entrega ao sofrimento. No auge das sessões, Anneliese ficava horas gritando, debatendo-se, cuspindo. Os pais, impotentes, seguravam suas mãos para que não se machucasse. As marcas apareciam do nada. Arranhões profundos, hematomas, feridas abertas como cortes de faca. Mesmo amarrada à cama, ela conseguia se contorcer de formas que desafiavam a anatomia humana. Os padres, exaustos, olhavam com olhos cheios de medo e fé, mas o cansaço também os consumia. Havia momentos em que a jovem parecia recobrar a lucidez. Nesses intervalos, dizia estar pronta para morrer, que Deus a levaria em breve. Sua voz saía em sussurros, como se estivesse falando de um lugar distante. Os pais choravam ao ouvir essas palavras. Pediam que ela resistisse, que não desistisse. Mas o corpo dela já estava fraco demais para resistir a qualquer batalha, espiritual ou física. O cheiro de vela queimada misturava-se ao cheiro agridoce do sangue. O quarto era um campo de batalha, e Anneliese era a arena onde o mal e o bem se confrontavam. Alguns diziam que a própria casa havia sido tomada por forças estranhas. Objetos caíam sem explicação. Portas rangiam no meio da noite. Crucifixos pendurados pareciam entortar. O terror não estava apenas no corpo dela, mas em tudo ao redor. Na última fase, a voz dela tornou-se um fio quase inaudível. Os olhos se fixavam no teto, como se vissem algo que ninguém mais via. Entre delírios e orações, ela pedia perdão pelos pecados da humanidade, dizendo que seu sofrimento não era só por ela, mas por todos. Os padres anotavam tudo, temendo que a morte chegasse antes do final do ritual. Mas a morte paciente já rondava o quarto havia semanas. A cada respiração difícil, a família percebia que a vida de Anneliese se esvaía.
O que restava da jovem era apenas uma casca, um invólucro de dor. O sorriso que um dia iluminara a casa agora era apenas uma lembrança dolorosa. Cada sessão de exorcismo parecia sugar o pouco que restava de esperança. O mal, de alguma forma, parecia vencer, deixando a fé em ruínas. No final, Anneliese Michel estava irreconhecível. Sua morte não foi apenas um ato físico, foi o selo e trágico de uma luta entre mundos. E para quem testemunhou, não restava dúvida, havia algo de muito errado ali. Algo que a medicina jamais poderia explicar e que a fé talvez não pudesse mais conter. Na manhã de 1º de julho de 1976, o quarto de Anneliese estava mergulhado em um silêncio fúnebre. A jovem, deitada em sua cama, já não tinha forças para erguer a cabeça. O corpo, devastado pela desnutrição, pesava menos de 30 quilos. Os lábios ressequidos e os olhos fundos faziam dela a imagem viva do sofrimento. Era como se cada gota de vida tivesse sido drenada, deixando apenas a dor. Ao lado da cama, a mãe segurava a mão fria da filha, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Joseph, ajoelhado, repetia orações sem saber se elas ainda surtiam efeito. O padre Hans, de batina escura, via o crucifixo pender na parede, um símbolo de fé que parecia tão frágil diante da magnitude do horror. Cada respiração de Anneliese era um sopro de despedida, um adeus que se estendia como um eco pela casa. Em seus últimos momentos, Anneliese murmurou que tudo estava consumado. Disse que aceitava o sofrimento como expiação pelos pecados do mundo. Sua voz, fina e trêmula, soava como uma prece sussurrada entre o véu da vida e da morte. Os olhos dela, fixos em algum ponto do teto, pareciam enxergar algo que os vivos não podiam ver. Talvez a libertação, talvez o próprio inferno. Quando o último suspiro se apagou, a casa inteira pareceu congelar no tempo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. O pai, desolado, caiu de joelhos, sentindo que, apesar de tudo, haviam falhado. A mãe, com as mãos no rosto, soluçava, repetindo que a filha agora estava em paz. Mas a paz, naquele lugar, parecia tão distante quanto Deus. O exorcismo, afinal, não a havia salvado. A polícia foi chamada e o corpo de Anneliese foi examinado. O estado de desnutrição e desidratação era tão severo que chocou até os médicos legistas. Não havia sinais de violência externa, além das marcas que já estavam lá. Arranhões, hematomas, feridas. O laudo médico falaria em negligência e maus tratos, mas quem viveu aqueles dias sabia que a verdade era muito mais complexa e muito mais sombria. O enterro aconteceu em meio a uma comoção de fiéis e curiosos. Alguns rezavam, outros cochichavam sobre possessão. O túmulo tornou-se lugar de peregrinação para os que acreditavam na santidade do sofrimento dela. Para outros, era apenas o triste desfecho de uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Mas para a família, era o fim de uma dor que não cabia em palavras. Anneliese Michel foi enterrada sob uma cruz simples, como se o peso da história que ela carregava precisasse ser esquecido. Mas a casa nunca mais foi a mesma. O quarto onde ela morreu permaneceu trancado por anos, como se ali ainda pairasse a presença do que a matou. Fosse o diabo, fosse a fé ou o medo de encarar o desconhecido. E para quem ousava lembrar, em cada suspiro da jovem ainda ecoava nas paredes uma lembrança de que nem sempre a luz vence a escuridão. A morte de Anneliese Michel não encerrou sua história. Pelo contrário, acendeu um fogo de debates que ainda arde nos corredores da fé e da medicina. Os pais, Anna e Joseph, foram levados a julgamento, acusados de negligência e homicídio culposo. Os padres Ernst Out e Arnold Hans também foram indiciados, acusados de permitir que a jovem morresse em condições tão extremas.
Na sala de audiência, o ar pesava como no quarto de Anneliese. Cada palavra soava como uma acusação, mas também como uma tentativa desesperada de entender o inexplicável. O tribunal ouviu especialistas médicos que afirmaram que Anneliese sofria de transtornos psiquiátricos e epilepsia, doenças que teriam sido tratáveis se não fosse a interrupção das medicações. Mas também ouviram padres que juravam ter visto nela forças que a medicina não podia explicar. As fitas com as gravações das sessões de exorcismo foram apresentadas como provas. Vozes, gritos, línguas estranhas. Para muitos, aquilo era apenas o som do desespero humano. Para outros, a prova viva da presença do mal. A sentença foi lida com pesar. Os pais e os padres foram considerados culpados de homicídio culposo, mas receberam penas brandas, convertidas em liberdade condicional. O tribunal reconheceu que agiram motivados por fé e desespero, e que jamais haviam desejado a morte da jovem. Mas o veredito não trouxe paz. Para os que acreditavam na possessão, a justiça falhara ao não reconhecer o sobrenatural. Para os que viam apenas doença, o julgamento foi um lembrete cruel dos perigos de se ignorar a ciência. Depois do julgamento, a história de Anneliese espalhou-se como um sussurro macabro. Livros, filmes e documentários surgiram, transformando a tragédia em espetáculo. O caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que, embora ficcional, reacendeu a curiosidade sobre o que realmente aconteceu naquela casa. As fitas originais ainda circulam na internet, aterrorizando curiosos e alimentando teorias conspiratórias sobre possessão e negligência. O túmulo de Anneliese tornou-se local de peregrinação. Fiéis deixam flores, velas e pedidos de oração, acreditando que a jovem tenha se tornado uma mártir. Alguns dizem ter visto luzes estranhas sobre o cemitério à noite. Outros afirmam sentir arrepios ao se aproximar de sua sepultura. A casa onde tudo aconteceu permanece, como uma cicatriz na pequena cidade, lembrando que o medo tem endereço e às vezes não vai embora. O legado de Anneliese Michel é para muitos um aviso de que a linha entre fé e fanatismo pode ser tênue e mortal. Para outros, é prova de que o mal existe, espreita e escolhe suas vítimas. E para todos, é uma história que desafia a lógica, a crença e o coração humano. Mesmo hoje, quase meio século depois, o nome dela ainda provoca arrepios. Talvez a verdadeira lição esteja naquilo que não se vê. No silêncio que paira depois do exorcismo. Na pergunta que não cala, o que realmente aconteceu naquela casa? Foi o diabo ou fomos nós? E quem ousará dizer onde termina o humano e onde começa o inferno? A história de Anneliese Michel ecoa até hoje como um sussurro sombrio que desafia nossa compreensão. O que começou como sintomas médicos tornou-se uma batalha espiritual e depois um julgamento que deixou marcas eternas. Cada parágrafo, cada fita gravada, cada olhar perdido no vazio daquela casa nos lembra que nem sempre há respostas claras. O mal, afinal, pode ter muitas faces e nem sempre usa chifres e rabo. Às vezes, habita o silêncio. Às vezes, mora dentro de nós mesmos. Talvez o maior horror não esteja nos rituais, mas no abandono que sentimos quando a fé não basta e a medicina falha. Talvez o verdadeiro inferno seja assistir, impotente, à lenta destruição de alguém que amamos. A história de Anneliese é uma ferida aberta que nos obriga a questionar onde termina a ciência e onde começa o sobrenatural. Até hoje, ninguém, nem padres, nem médicos, nem pais, conseguiu dar uma resposta definitiva. Você já sentiu que algo o observava no escuro, esperando o momento certo para atacar? Já ouviu um sussurro que parecia vir de dentro de si mesmo?
Talvez não seja só imaginação. Talvez existam portas que nunca deveriam ser abertas. Portas que, uma vez escancaradas, jamais se fecham. Portas que podem estar mais próximas do que você imagina. Se tiver coragem, compartilhe sua história nos comentários. Talvez você não esteja tão só quanto pensa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para o próximo capítulo dessa jornada entre o medo e o mistério. Afinal, o mal não descansa. Ele apenas aguarda o próximo convite para entrar.